Esta palestra, sem dúvida, vai ser muito importante por isso. Porque se vocês compreenderem tudo que André Luiz e Chico Xavier quer passar para nós, para todos nós, nesta noite, a gente vai poupar muitos anos de sofrimento. E talvez algumas existências também. Bom, dor e sofrimento. A dor, ela é crônica. A dor, ela é aguda. O sofrimento, ele é crônico. Dor aguda, sofrimento crônico. Tá? Então, a pessoa está ali, passando pela calçada, agora chovendo, molhado, você vê uma pedra, tropeça, isso vai causar uma dor física. Temos as dores também emocionais, que podem durar por alguns minutos, alguns segundos, algumas horas. Depois de algum tempo ela passa, só que se você ficar ali martelando na dor, ficar se ressentindo, aí sim ela pode se transformar no sofrimento. O sofrimento crônico. O sofrimento dura horas, dias, meses, anos e até mesmo séculos. Quem já estudou aí o livro Céu e Inferno de Allan Kardec vai entender o que eu estou dizendo. Tem espíritos que desencarnam, vai para o plano espiritual e ficam séculos lá em sofrimento. A dor, ela poderia ser também entendida como fisiológica. A dor é fisiológica. Já o sofrimento, ele é psicológico. Dor fisiológica, o nosso físico sente. Por exemplo, você está aqui e daqui a pouco recebe, que Deus nos livre e guarde, a notícia que um ente querido se acidentou. Olha o impacto que isso vai causar na gente. Segunda-feira, a pessoa vai para o trabalho e chega lá, recebe uma demissão. Daquele emprego que você está lá há muitos anos e que você adora, que remunera bem. É demitido. Olha só o impacto. O fim do relacionamento, inesperado. Olha só o impacto. O corpo vai sentir isso. Porque começa aqui, na notícia que a gente ouve, e é trazido para as células. Isso vai causar uma dor. Tá? Já o sofrimento, ele é psicológico. Eu trouxe aqui uma imagem, vou trazer outras imagens aí, vocês vão ver, são imagens da inteligência artificial. Coloquei lá no site, eu quero uma imagem de um velório, aí geraram essa imagem aí dela. E vocês vão ver outras imagens aí bem interessantes também de inteligência artificial. Então eu coloquei lá, imagem de um velório. Aqui a gente vê um caixão e pessoas ao lado, provavelmente parentes e amigos. Vamos supor que ali foi uma morte prematura, uma morte inesperada, aquela que você não espera, um jovem. Você acha que vai viver 80, 90 anos, ele desencarna com 20. Ou alguém ali que foi acidentado. Isso causa dor muito maior do que aquela pessoa, aquele ente querido que está acamado há anos. Aquela pessoa que já tem 100 anos de idade, tá? Que já não tem tanta força para se locomover, já tem algumas comorbidades. Quando eles desencarnam, alguns parentes até dizem, não, Deus levou, ele está descansando. Embora a gente saiba que no espiritismo não há descanso. Né? O espírito não precisa de descanso, então a gente não descansa, a gente continua em atividade formada. Tá? Então, esse sofrimento, a dor causada ali, no desencarne de um ente querido, para alguns vai durar dias, pode durar um mês, e passa. A dor passa, fica a saudade, tá? Quando chega nas épocas de aniversário, algumas datas importantes, a pessoa sente, tá? Mas outros levam aquela dor para a vida inteira. Uma mãe que perde. Na verdade, aqui no espiritismo a gente não costuma usar esse termo. Eu posso até repetir aqui algumas vezes, que é uma forma que a gente se comunica por aí, a forma que as pessoas entendem. Perder um ente querido. Já dizia o cientista, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então nossos entes queridos que desencarnaram, eles não morreram, eles desencarnaram, eles estão vivos. Tá? Então muitos que estão ali, que talvez estão sentindo a mesma dor ou similares, uns com 2, 3 meses voltam para o seu trabalho, voltam para as suas atividades e administram aquela dor. Outros ficam a existência inteira. Tá? Então a dor passa a ser psicológica e não mais fisiológica. A dor, ela influi no sofrimento, e o sofrimento influi na dor. Por isso eu disse que elas andam ligadas. Se você perguntar a alguém que está sofrendo, qual é o motivo da sua dor? Ela vai dizer, não, saiu um relacionamento, perdi um querido. Tá? Então foi uma dor que se transformou num sofrimento. E a pessoa que sofre por muito tempo, lembra que eu falei que começa aqui e vai para o corpo, começa na mente e vai para o corpo? Esse sofrimento, quem sofre não está bem psicologicamente, emocionalmente. Se nós não estamos bem emocionalmente, isso vai passar para as nossas células, através de neurotransmissores, através de hormônios, entre eles o cortisol. Então, se a pessoa está sofrendo, ela está com mágoa, com ódio, com rancor, tá? Ela vai passar isso para as células. Então, esse sofrimento pode causar uma dor muito grande.
doenças, inclusive o câncer. Hoje a ciência já sabe que ela tem ligação direta com pessoas que sofrem, com pessoas que ficam por muito tempo tristes. Tá? Eu trago um caso aqui bem interessante, eu coloquei lá na inteligência artificial. Eu quero uma imagem de uma jovem grávida separando do marido. Olha a imagem que eles geraram. Interessante, né? Então, nós tínhamos uma amiga lá na Bahia, onde a gente morou, e ela tinha, os meninos estão vivos até hoje, ela desencarnou o ano passado. Tá? E sempre que a gente encontrava com ela, ela sempre se lamentava do ex-marido. Ela foi casada, muito jovem, teve 2 filhos, um rapaz, só que o rapaz ele vivia viajando, ele trabalhava em outros estados, trabalhava pelo Brasil inteiro. Depois de um tempo, ela criando as 2 crianças, ela soube, porque mentira tem perna curta, 1 hora é descoberto. Ele mentindo, um dia ela descobriu que ele tinha outra família em outro estado. Quando descobriu, ele chegou e ela chamou para conversar. Senta aqui, vamos conversar. É verdade que você tem uma família em outro lugar? E ele sim. Aí disse tudo. Tem uma família, inclusive já tem filhos, tá? Aí ela disse, eu estou resumindo a história, você vai ter que escolher ou a família de lá ou a família de cá. Qual você fica? Ele não demorou muito para responder. A família de lá. Pegou as malinhas dele e foi-se embora. Ele deixou ela com 2 crianças. Inclusive, uma das crianças é deficiente físico. Tá? Então, ela passou a vida inteira cuidando dessas 2 crianças e sempre lamentando que ele não dava assistência, né? Inclusive financeira, deixou tudo para ela. E a família dela que ajudava as 2 crianças. Imagine a dor. Na hora que ele disse que escolhia a família de lá. A dor, o impacto. Tá? E depois veio o sofrimento. Ela passou o restante da vida sofrendo. Desencarnou com 50 e poucos anos, não sei bem a idade correta, mas 50 e poucos anos. Durante esse tempo, contraiu diabetes, e a diabetes levou ela para uma doença cardíaca. Tá? E principalmente mulheres, quando tem uma perda, elas sofrem mais do que o homem. Isso é comprovado pela ciência. Inclusive tem uma síndrome chamada síndrome do coração partido, que acomete mais as mulheres, homens menos. O filho sai de casa, casou, saiu de casa. Aí a mãe sofre, que é coração partido. Né? Recebeu uma notícia que o filho está bem, coração partido. Fim do relacionamento, coração partido. Saiu de um emprego que ela gostava muito, que ela já estava enturmada ali com todos aqueles colegas, coração partido. Se ela não administrar essa síndrome, pode levar a doenças mais graves. Foi o que aconteceu com ela, provavelmente. O sofrimento é ter apego à dor. Essa definição vem do Lama Michel, líder espiritual budista. Olha só o que o budismo diz. Sofrimento é ter apego à dor. A dor, eu estou até lendo um livro agora, quer dizer, terminei essa semana, O Hábito dos Milionários, de Napoleão Hill. Alguém já leu esse livro? Hábito dos Milionários. O espírita também lê esses livros, tá, pessoal? Não tem problema nenhum o espírita ser milionário. Através do dinheiro a gente ajuda muita gente, não é isso? Através do dinheiro que vem um progresso, é uma lei da natureza, uma lei de Deus, progresso, vem das riquezas, então não há mal nenhum. Já dizia o grande palestrante espírita José Carlos de Luca, juiz de direito. Ele diz, olha, não há problema nenhum você possuir o dinheiro. O que você não pode é ficar possuindo por ele. Tá? Então a gente lê esses livros também. Eu terminei de ler esse livro agora, e lá no finalzinho do livro, o Napoleão Hill vai falar sobre a dor. Ele diz que a dor é o mecanismo mais interessante que tem na natureza. É o mecanismo mais maravilhoso que tem na natureza. Por quê? Primeiro, a dor é democrática. Todos vão sentir dor. Quem não sentiu dor vai sentir ainda. Quer dizer, todos já sentimos, né? Diz que uma das maiores dores é quando a gente nasce. A gente não se lembra, claro, graças a Deus, mas dizem que quando a gente sai, né, do ventre da nossa mãe, que a gente entra em contato com o oxigênio pela primeira vez, isso causa uma dor muito grande no pulmão. É tanto que as crianças já nascem chorando, né? E aí o médico, acho que ainda acha pouco, ainda dá uma palmada no bumbum da criança, né? O enfermeiro. Vai chorar mais ainda. Então, a dor, ele diz que a dor, ela é democrática, e a dor, ela é maravilhosa também porque ela anuncia algo que está errado. A dor, ela anuncia algo que não está bem. Já pensou se a gente tivesse um problema cardíaco e não sentisse nada, nem uma dorzinha, daqui a pouco a pessoa caía na rua. Aí primeiro você sente um incômodo, vai ao médico, o médico faz o exame e fala, olha, seu coração não está bem, vamos tratar. A gente sente uma dor de cabeça e daqui a pouco a gente vai ao médico, não está bem, vamos tratar. Então a dor, segundo Napoleão Hill, ela é maravilhosa nesses aspectos. Tá? Então, o sofrimento é ter apego à dor. A dor ela é comum a todos, mas se a gente se apegar a ela, ela pode nos trazer sofrimento, já foi dito aqui, pode complicar a nossa vida muito mais. Trago outro caso também muito parecido com o caso anterior, inclusive foi dito por um palestrante espírita de outro estado, que já esteve aqui em Aracaju algumas vezes, inclusive eu tenho certeza que alguns de vocês já foram para a palestra dele, ele é conhecido nacionalmente.
E nessa palestra que eu fui, eu já assisti algumas palestras dele, nessa palestra especificamente, ele falou sobre a dor, sobre o sofrimento, e ele disse que em uma das casas espíritas que ele trabalha lá nesse estado, ele trabalha com atendimento fraterno. Aí um certo dia ele estava lá na sala, atendendo várias pessoas, aí entrou uma mulher com aspecto de senhora, né, de uma pessoa mais velha, porque a gente tem duas idades, né? Tem idade cronológica, você tem quantos anos? Tem 40, tem quantos anos? 50. Isso é idade cronológica. E temos a nossa idade biológica. Hoje eu tenho alguns exames que detectam. Você vai lá, no especialista faz o exame e ele diz, olha, sua idade é 36 anos, mas a máquina diz aqui que suas células têm 50 anos de idade. Aí a pessoa sai lá, morta, né? Meu Deus do céu, estou acabada, estou acabada. A máquina diz que minha idade, e é verdade. Então, o sofrimento, além de tudo, mais um motivo para ninguém se apagar ao sofrimento, viu, gente? Acho que isso aqui é o que vai mais impactar vocês. O sofrimento envelhece a gente. Deixa os cabelos brancos, a pele bugada. Então, a senhora entrou assim, com aquele aspecto de uma pessoa doente, de uma pessoa cansada. E ele perguntou, minha senhora, o que eu posso lhe ajudar? E ela respondeu, olha só, eu estou vindo aqui na casa espírita, porque eu não sou espírita, uns amigos me indicou, porque eu tenho vários problemas de saúde, relatou os problemas de saúde que ela tinha, físico e emocional, relatou os problemas e, assim, já fui em vários médicos, tomo vários medicamentos diariamente e parece que não tem resolvido muita coisa. Aí me falaram, olha só, vai na casa espírita, porque lá tem as palestras, pode te ajudar, lá tem o passe magnético, pode te ajudar também, lá tem uma água purificada, enfim, vai lá na casa espírita, e você pode ser ajudado. Aí eu vim, estou aqui. Aí, espírita, né, nós espíritas, sensatos como somos, inteligentes como somos, né, a gente vai direto, né, a gente vai direto e com perguntas, né, com posições muito, muito inteligentes. Né, é à toa que é conhecida uma doutrina de fé raciocinada. Ele perguntou, minha senhora, você me relatou vários sintomas, várias doenças que você tem. Para todo efeito, existe uma causa, não é isso? Para todo efeito, existe uma causa. Não existem acaso. Isso veio de onde? Do nada. O que é o nada? Nada. Nada é nada, nada não existe. Então nada vem do nada. Então todo efeito tem uma causa. Você está doente, físico e emocional. Deve ter uma causa, não é isso? Ela, claro, não precisa nem pensar muito. Eu já vou dizer qual é a causa. Qual foi a causa? A causa foi o seguinte, eu me relacionei quando eu era muito jovem, com um rapaz, aí tive uma filha com esse rapaz, e ele sumiu do mundo, foi embora, me largou com minha filha e pronto, não voltou mais. E estou aqui hoje, cheia de problemas de saúde, doente, e com minha filha já, né, uma mulher. Ele perguntou, mas nessa tem quantos anos que esse rapaz te deixou? E ela disse, 30 e alguns anos, né, 30 e poucos anos, ou seja, ela teve a dor da separação, e quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente, principalmente é jovem, a gente acha que vai durar a vida inteira, né? A gente deposita toda a nossa confiança naquela pessoa, todo o amor, e daqui a pouco a pessoa arruma outra e some no mundo. Foi o que aconteceu com ela. Então, teve aquele impacto da dor. Ela se apegou à dor e pronto. Viveu uns 30 e poucos anos apegada à dor. Uma dor que se transformou em sofrimento. Um sofrimento que se transformou em doenças físicas e emocionais. Uma das coisas mais lindas que eu aprendi aqui no Espiritismo, eu acho que comecei há 10 anos, 10, 12 anos por aí, e várias coisas me chamam a atenção, várias coisas me estimulam aqui no Espiritismo, mas a coisa mais importante que eu aprendi aqui, sem dúvida, foi a questão do desapego. Eu sempre fui muito ciumento, muito apegado às minhas coisas, e aqui eu aprendi que não deve ser assim. Porque quem é apegado, quem é ciumento, vai sofrer. Vai sofrer, tá? A coisas materiais, e a pessoas e as coisas. Então, aqui no Espiritismo, a gente aprende que tudo que a gente tem, que a gente diz que é nosso, é emprestado. Nosso carro que está ali fora não é nosso, ele é emprestado. O seu filho que está com você, ele não é seu filho, ele é seu irmão. O seu pai não é seu pai, ele é seu irmão. A sua esposa não é a sua esposa, é uma irmã que está com você por um tempo. Né? Já dizia Chico Xavier, nos nossos lares estão nossos afetos e desafetos. Então, na nossa casa, tem pessoas que a gente já conviveu em outras existências, né? Que convivemos bem e eles vêm para nos ajudar a atravessar, né, essa vida turbulenta. E tem também os nossos desafetos. Já disse Jesus, está lá em Mateus. Ninguém vai à casa do Pai enquanto estiver devendo o último centavo. Então não dá para evoluir, todo mundo aqui quer evoluir, todo mundo quer ir para o céu. Mas enquanto tiver problema com alguém, não vai.
Disse em outro trecho lá em Mateus, né, Jesus. Chegou uma vez uma senhora, tinha um pessoal colocando ofertas no altar, e Jesus disse aos seus discípulos, olha, estão dando ofertas ali generosas, mas se tiver algum problema com o irmão, é melhor que deixe a oferta aqui, não coloca lá no gasofilácio, deixa aqui e vai se reconciliar com seu irmão. Então não adianta dar ofertas generosas na casa espírita, nas igrejas, se você tem problema com alguém. Tem que primeiro resolver esse problema. Então o sofrimento é ter apego à dor. Aqui a gente aprende que a gente não deve ter apego a ninguém e nem a nada. Já nos dizia Divaldo Franco, o que nós temos, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. A única coisa que a gente leva, a única coisa que é nossa de fato, é o que a gente é, o que a gente aprende, as nossas vivências. Isso é nosso e ninguém vai tirar, tá? A gente vai levar. Agora, muitas pessoas, quando se casam, por exemplo, olha, você vai ser minha mulher para a vida toda, para essa e todas as vidas, para toda a eternidade. É isso que acontece? A gente foi em alguns livros, por exemplo, o livro Ação e Reação de Chico Xavier, lá a gente vai ver casos. Tem um casal do Marcelo e Judeu e Marcela, quer dizer, e vieram em algumas encarnações juntos, mas é muito difícil. Muitos dos nossos parentes, muitos dos que estamos hoje nos relacionando, funcionários, pessoas da nossa casa, quando a gente desencarna, a gente nem se encontra mais. Nem se encontra mais, em muitos casos. Porque tem a família de carne, de sangue, e tem a família espiritual. Lá, geralmente, a gente vai encontrar a nossa família espiritual. Tá? Então, aquela coisa de, olha, se vocês encarnaram antes de mim, eu vou atrás, para a gente se reencontrar lá. Muitas vezes não se reencontram. Muitos dos espíritos que desencarnam, em poucos dias, minutos, anos, eles já estão encarnados de novo. Outros passam anos, séculos, para reencarnar. Então, já pensou você fazer uma combinação com a pessoa? Olha, você é minha esposa, você é meu marido, você vai desencarnar e a gente vai se reencontrar lá e vamos viver por a vida toda. Quando você chegar lá, o outro já está aqui, já reencarnou. Nada é matemática no Espiritismo, mas uma coisa eu garanto a vocês. Quando a gente reencarnar, não vamos reencarnar mais nessa configuração. Quem é sua esposa não vai ser mais sua esposa. Provavelmente você pode ser o marido e ela esposa, você pode ser o pai e ela filha. A casa que você mora hoje, você não morará mais nela, provavelmente. Provavelmente a gente vai reencarnar em outro estado, em outro país, com outras pessoas. Tá? Por isso que a gente deve já ir trabalhando isso para a gente não sofrer lá no plano espiritual também. Tá? A gente já vai aprendendo a se desapegar. Vocês já viram alguma cama, alguma maca no hospital de casal? Já viram alguma maca de casal, pessoal? Maca de casal. Algum caixão para 2 pessoas? Já viram algum caixão para 2 pessoas? Não, pessoal, é nós mesmos. A gente quer muito reencontrar nossos entes queridos lá, que a gente ama aqui. Mas é nós que vamos determinar? Quem determina é Deus. Se a gente precisar de novo reencarnar com as mesmas pessoas, Deus vai nos dar a oportunidade. Se não, a gente vai reencarnar com outras pessoas, tá? Então, por isso a gente não deve se apegar. A gente deve viver o momento. Olha outra imagem da inteligência artificial de Jesus. Porque lá, quero uma imagem de Jesus. Olha que imagem linda. Olha só o que diz esse trecho. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. Olha que informação importante. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição. Ou seja, quem está sofrendo já pode ter essa certeza. Você ainda é muito perfeito. E como todos nós somos imperfeitos, todos nós sofremos. Né? A irmã acabou de ler aqui no Evangelho que o sofrimento é inerente a todos nós. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E a característica principal do mundo de provas e expiações são as dores e, consequentemente, o sofrimento. Tá? Mas, quanto mais rápido a gente pudesse desapegar das dores, poupar sofrimento, mais rápido a gente vai avançar, né, na escada evolutiva. Mas atenua-se com o progresso. Então, à medida que a gente vai progredindo espiritualmente, a gente vai sofrendo menos. A gente vai sentir a dor, como todo mundo sente, com as perdas, porque nós, seres humanos, a gente gosta de ganhar. A gente quer ganhar o tempo todo, ganhar muito dinheiro, ganhar tudo. Agora, perder não é o nosso foco, tá? Então, vai causar dor. Isso é normal. Mas à medida que a gente vai evoluindo, vai desaparecendo. E quando o espírito vence a matéria, pronto, não vai ter mais sofrimento. Aqui um grande exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso modelo, guia. Sentiu muitas dores, como todos que fizeram aqui, Jesus, Chico, Maria Teresa, todos eles sentiram muitas dores. Imagine a dor que Jesus sentiu só no último dia que ele esteve aqui, pregado numa cruz, por horas, no sol, com sede. E ele, pelo menos o que diz, né, a história, não demonstrou nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum tipo de sofrimento. Né?
A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem sofre. Quem diz? André Luiz. A dor, ela não provém de Deus. Tá? Ela é uma criação de quem sofre. Coloquei lá uma imagem de um jovem empinando moto. O Gemelo ia passando ali na Emerson, passou o jovem com a moto empinada. E nós espíritas, né? A gente não xinga, a gente ora. Aí eu fiz uma oração, ô Senhor, segura ali aquele rapaz, né? Deixa ele cair, pelo amor de Deus. Então esses jovens que andam empinando moto e outras pessoas também imprudentes, se ele chegar a cair, a culpa é de Deus, a culpa é de quem? Ele que criou, foi a dor que ele criou. Quem assistiu o jornal hoje, meio-dia? Quem assistiu? Jornal hoje, meio-dia. Alguém assistiu o jornal hoje, meio-dia? Eu assisti, às vezes quando assisto, mas hoje eu assisti para me informar, né, ver se tinha alguma novidade. Um jovem estudante de medicina estava vindo de uma festa em uma cidade que não era dele. Aí os policiais fazendo ronda, uma viatura com 2 policiais fazendo ronda na rua. Aí viu aquele jovem sem camisa, e aí passou bem devagarzinho, olhando para ele, e parou lá na frente, parou. Ele veio, talvez estava embriagado, não sei, na matéria não diz, ele veio, passou bem pertinho do carro do policial, deu um tapa no retrovisor, olha só. Deu um tapa, ele sozinho, deu um tapa no retrovisor, que o retrovisor virou e saiu correndo, correu. Os policiais saíram da viatura e correram atrás, O hotel que ele estava era logo pertinho. Aí ele entrou no hotel, os policiais entraram atrás. E aí começaram a lutar. Os policiais e ele. Aí o policial deu um chute, pegou na perna do policial, levantou, o policial caiu. Quando caiu, já foi lá, deu um tiro nele. Ou seja, a dor causada por ele mesmo. Aí ficou lá, né, sentindo ali a dor do tiro por um tempo e depois veio a óbito. Então, a dor, ela não é uma criação de Deus. Não foi Deus que quis isso que acontecesse. É uma criação nossa mesmo. Tá? Olha outro trecho aqui que o Lama Michel nos traz, do budismo. Uma dor vivida com aceitação não se transforma nunca em sofrimento. Uma dor vivida com aceitação não se transforma nunca em sofrimento. A dor de aperto de um querido, você aceita. E se aquilo aconteceu, foi por intermédio de Deus. Tá? Deus, tudo que acontece na nossa vida acontece porque Deus permite. Se Ele não permitir, nada acontece. E se Ele permitiu, é porque, como a gente diz, chegou a hora da pessoa, tá? E Ele está no comando de tudo. Deus está no comando. Os nossos entes queridos não morreram, eles encarnaram, mas Deus está cuidando dele no lugar que eles estiverem. Ninguém fica desamparado. Tá? Então a dor, quando ela aceita, tipo aqueles 2 casos daquelas 2 mulheres, se elas tivessem aceitado, não, se ele foi embora é porque ele não era para estar comigo. Se ele não quis ficar, porque não gosta de mim. Então, como diz a música, né? Segura na mão de Deus, meu irmão, vem lá, deixa eu cuidar da minha vida, eu vou fazer outra coisa, tá? Uma certa vez, lá no Nepal, no Oriente, em um vilarejo, uma jovem teve um filho, era muito jovem, e o filho também muito jovem, de poucos meses de idade, de colo ainda. Ele adoeceu e desencarnou. Quando ela viu que o filho tinha desencarnado, ela entrou em desespero. O seu primeiro filhinho, tá? Ela estava sozinha em casa, pegou esse filho no colo e saiu gritando, chorando e gritando pelas ruas. Gente, me ajude, meu filho morreu. Gente, me ajuda, gente, me ajuda, gente, me ajuda. E as pessoas também entram naquele desespero, porque não podia fazer nada. E ela pedindo ajuda, e ninguém podia fazer nada. E o jovem chamou. Olha só, eu não posso fazer nada, não sei nem o que lhe dizer. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar de alguma maneira. E ela disse, quem é essa pessoa? Ele, Buda. Ele mora logo ali, você vai até lá, conversa com ele, e provavelmente ele é um mestre espiritual, ele é um sábio, ele vai te ajudar. Tá? E ela foi. Chegando lá, o Buda perguntou, em que posso me ajudar? Em que eu posso te ajudar, minha jovem? Ela, olha, meu filho acabou de morrer, acabou de desencarnar, e eu quero que você me ajude, eu quero que alguém faça alguma coisa. Ele, olha, eu posso não trazer o seu filho de volta, mas uma coisa é certa, eu vou tentar de todas as maneiras te ajudar. E para eu te ajudar, eu vou precisar que você me ajude também. E ela, como? Eu quero que você traga para mim a mostarda. Eu quero que você traga mostarda para mim. Você vai procurar essa mostarda no vilarejo, você traz e eu vou te ajudar com essa mostarda. Ela achou meio estranho, tudo bem. Ele, olha, agora tem uma condição. Se você achar mostarda, na casa que você achar, pergunte se já morreu alguém ali naquela família. Se já houve algum caso de morte nessa família, a mostarda não vai servir. Você vai em outra casa. Ah, tudo bem, vou fazer isso. Foi na primeira casa, tem mostarda? Não tem mostarda. Tem mostarda? Não tem. Tem mostarda? Não tem. Tem mostarda? Tem. Ai, graças a Deus, tem mostarda. Já morreu alguém na sua família? Sim, minha filha, já morreu. Minha mãe já morreu.
Ela falou, tá bom, muito obrigado. Saiu. Tem mostarda? Não tem. Tem mostarda? Não tem. Tem mostarda? Tem. Já morreu aqui alguém na sua família? Já, minha senhora. Inclusive, meu filho morreu na guerra. Aí ela saiu de casa em casa. As casas que tinham mostarda já tinha desencarnado alguém naquela família. E ela já voltou entendendo aonde Buda queria chegar. E espero que também vocês já tenham entendido. Quando ela chegou, ela disse, olha Buda, achei a mostarda, mas as casas que tinham mostarda já tinha alguém desencarnado lá. E o Buda disse, acho que você entendeu em que ponto eu quero te ajudar. Na compreensão. A gente deve entender que tudo que encarnou, tudo que está vivo, plantas, animais, nós seres humanos, nasceu, vai morrer. Tudo que nasceu vai morrer. Isso é natural. A morte é tão natural quanto o nascimento. E quando é que a gente vai desencarnar? Ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. Podemos desencarnar, jovens podemos desencarnar, uma idade mais avançada, cada um tem seu tempo aqui. Tá? Aquele que se encontra em sofrimento, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Aquele que se encontra em sofrimento não adianta culpar ninguém. Eu estou sofrendo por causa do meu marido que foi-se embora. Eu estou sofrendo porque meu filho descarnou. Estou sofrendo porque eu perdi o emprego. Não. Em qualquer das situações, a gente tem que sempre fazer essa análise. Tá? Lá no Oriente também tem um caso de 2 jovens chineses que se casaram, começaram a namorar, gostaram e decidiram se casar. Mas não tinham para onde ir, não tinham casa, não tinha dinheiro. E ele chamou a jovem, convidou a jovem para morar na casa da sogra. Vamos morar com minha mãe, né? Só mora eu e ela, eu sou filho único, vamos morar com ela por enquanto, até eu arrumar um emprego, começar a trabalhar, e depois eu compro nossa casa. Ela aceitou, foi morar com a sogra. Dizem que algumas sogras que têm principalmente muito filho, dizem que é muito ciumenta, né? Então, vai tirar meu filho daqui de casa, tem que ser alguém que cuide do meu filho. Então sempre acha algum motivo ali para dizer, não está cuidando, não está assim e tal. E foi o que aconteceu, não demorou muito, começou a ter os problemas entre ela e a sogra. A sogra fazendo algumas cobranças, ela não aceitava, começou os problemas. Começaram os problemas ali naquela casa. Chegou de tal forma, os problemas que ela não conseguia mais suportar. E decidiu pedir ajuda, falava com algumas amigas, com algumas pessoas, o que eu faço, meu amigo, o que eu faço? Não está dando para eu conviver com minha sogra, já está insuportável a situação. E uma pessoa falou o mesmo que falou para outra jovem, olha, tem um mestre espiritual, peça conselho a ele é um mestre, ele é um sábio, certamente ele vai lhe dar alguma solução. E ela foi procurar esse mestre. Chegando lá, o mestre disse, posso lhe ajudar? Ela, olha só, eu estou morando com minha sogra e assim, eu não tenho outra opção agora. Ou eu continuo lá, ou eu me separo do meu marido e volto para casa dos meus pais. Tá? E eu quero que você me dê alguma luz. O que eu posso fazer? Porque aqui para nós, disse ela, não sabe, já passou tantas coisas pela minha cabeça. Inclusive já passou pela minha cabeça a ideia de tirar a vida da minha sogra. Aí ele, pronto, você descobriu a solução do problema. Chega em casa e tira a vida da sua sogra, que aí vocês vão ver tranquilamente, só você e seu esposo, com a casa, tranquilo. E ela, não, mas se eu fizer isso, ele, não, é o seguinte, eu tenho um veneninho aqui, ele age gota a gota, você vai levar esse veneno, e daqui 6 meses sua sogra não estará lá, não estará mais entre vocês, você vai estar sozinho com o seu marido e tranquilamente. Aí, deu o veneno para ela, e uma condição, chegando em casa, você vai colocar na comida dela, tá? Mas você tem que mudar o seu comportamento, de alguma forma. Porque se ela morrer, as pessoas já vão logo suspeitar, não, foi a nora. Porque só tem ela, o rapaz e a sogra. Se ela morrer envenenada, foi a nora. Então você tem que mudar seu comportamento. Tá? Mude, dê presente a ela, veja o que ela gosta de fazer, saia com ela, vá passear, dê presente, faça alguma comida que ela goste. Ela, tudo bem. E aí as pessoas não vão suspeitar, e quando ela desencarnar, não foi ela, porque ela se dava muito bem com a sogra. Então, chegando em casa, ela começou a mudar. Já começou a fazer a comida que a sogra mais gostava, deu a roupa para a sogra que ela gostava, as cores, enfim. Começou a se tornar uma pessoa diferente. E ela inconscientemente desenvolveu na sogra um sentimento muito poderoso, que é o sentimento da reciprocidade. Geralmente as pessoas elas são recíprocas. Se você trata a pessoa mal, a tendência é ela lhe tratar mal. Se você trata alguém bem, a grande tendência é dela querer retribuir. Então isso foi automático. Quando ela mudou com a sogra, automaticamente a sogra começou a mudar. Começou a querer também agradar ela, fazer comida para ela, dar comida, dar uma boa roupa, enfim, agradar da maneira que podia. E aí ficou uma maravilha, a casa mudou totalmente a energia, ficaram uma boa. Isso foi por pouco tempo.
Mas ela entrou em desespero. Meu Deus do céu. Eu já dei tanto pinguinho de veneno para minha sogra, eu estou matando ela, e agora? Correu lá para o sábio. Sábio, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Agora eu quero um remédio para curar minha sogra, que provavelmente ela já está morrendo. Você disse que era um pinguinho de veneno a cada dia e ela está lá morrendo. Eu quero um remédio. Eu não quero mais que minha sogra morra. Não quero mais que minha sogra morra. Eu disse, não, minha filha, não se preocupe. Ali não era um veneno, ali é um líquido sem nenhuma importância. Tá? Então, todas as vezes que a gente que a dor chegar para nós, o sofrimento, a gente tem que sempre fazer essa reflexão. Senhor, a culpa não é de ninguém. A culpa é minha, tá? Aqui a gente já entra na mensagem de André Luiz Chico Xavier, para finalizar a nossa reflexão da noite. O maior sofrimento, meus amigos e amigas, nem sempre é o que aparenta ser. Não é o martírio da dor, é o tormento da revolta. O maior sofrimento não é o martírio da dor daquelas pessoas que viram os seus amados ir embora e deixar elas para trás. Não é. É o tormento da revolta, aquela pessoa que fica revoltada, com raiva, ódio e mágoa. Porque o sofrimento que está aqui, ele cresce. Tudo que você foca, cresce. Tudo. Se você foca na dor, a dor vai acentuar mais ainda, vai crescer mais ainda. O maior sofrimento, nos diz Chico Xavier e André Luiz, não é a mágoa da penúria, e sim a inveja de quem tem. O maior sofrimento não é a mágoa da penúria. Penúria é miséria extrema. É aquela pessoa que chega em casa meio-dia e não vê nada para almoçar. É aquela pessoa que chega em casa, não tem água, não tem luz que cortar, não tem perspectiva. Penúria, miséria extrema. O maior sofrimento não é esse. O maior sofrimento é quando a pessoa está nessa situação e aí tem inveja das pessoas que têm. E olha para o vizinho, vê o vizinho trocando de carro. Ela não tem ninguém, não tem um marido, não tem um namorado. Olha para as amigas, parece que está vivendo as mil maravilhas, né? Coloca lá no Instagram, que estão em viagem, que estão em lua de mel, e ela tem inveja. Porque quem é invejoso tem um problema muito, muito sério. A inveja é como uma febre que parece que não passa. O invejoso, ele fica o tempo todo à espreita, observando o que os outros estão fazendo. E com aquele sentimento infeliz, que é um dos piores sentimentos que existem. Se ele está dormindo e ele acorda pela noite, ele vai lembrar das pessoas que ele inveja. Então ele não tem paz nunca. E aí o sofrimento que estava aqui aumentou muito mais. O maior sofrimento, nos diz André Luiz, não é a ofensa recebida, é a carência do perdão. O maior sofrimento é quando a gente é agredido física ou moralmente e a gente não perdoa o outro. E se a gente mantém a raiva, o ódio, a mágoa por alguns dias, né? Nem anos, né? Nos diz a Joana de Anjos, e se você receber uma ofensa, e se você ficou ofendido por mais de 5 minutos, você já vai ter problema. Então, pessoal, se vocês receberem alguma ofensa por aí, perdoa automaticamente. Porque aquelas senhoras lá que adoeceram, que eu já falei, provavelmente foi a falta do perdão, não perdoou aquelas pessoas que os abandonaram, que o abandonou. O maior sofrimento não é a intolerância alheia, é a própria impaciência. O maior sofrimento não é o tropeço no caminho, é o impedimento interior. Quem aqui nunca tropeçou? Nós já tropeçamos aqui, ali, nos relacionamentos, nas empresas, no trabalho, tropeços do dia a dia. Aquilo que a gente tenta fazer e não dá certo. Aquilo que a gente vai fazer e dá tudo errado. Tropeçou, caiu. Mas a gente tem que andar. Tá? O maior sofrimento não é o desgosto da doença. É a rebeldia ao tratamento. Quantos de nós já adoecemos? Quantos de nós já adoecemos e conseguimos sair das doenças? Quantos amigos a gente vê, pessoas conhecidas, que já tiveram doenças graves? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que, inclusive, ela é espírita, já teve vários câncer no seio, sabe? Câncer na tireoide, câncer aqui, câncer ali. Ela vem por anos lutando contra essa doença. Anos. Mas uma característica muito especial nela, ela nunca está triste. Você encontra ela, ela está rindo. Ela está rindo. Ela está feliz, ela está alegre. Não, estou lá fazendo tratamento, mas vai para a academia, ela treina. Então ela não se entrega. Ela não se entrega ao problema. Tá? Lembra que eu falei que tudo que você toca cresce? Se você focar no problema, o problema vai crescer. A gente deve focar na solução. Onde está a solução do meu problema? Está aqui? Vamos lá, vamos resolver. Chico Xavier já dizia, se o problema ele tem solução, calma, paciência, ele tem solução. Se o problema não tem solução, não se preocupe, não sofra, o problema não tem solução. Tá? Uma certa vez lá na Bahia também, onde eu morei por muito tempo, uma jovem, ela recebeu diagnóstico de câncer, entrou para o quarto, se trancou e se negou ao tratamento. Ficou rebelde ao tratamento. Não queria tomar medicamento, não queria ver ninguém.
deprimiu, e se não me engano foi assim, coisa de 30 dias, ela desencarnou. Rebeldia ao tratamento. Talvez se tivesse procurado ajuda, né, tivesse se tratado, poderia ter saído desse problema. Inclusive, não sei se vocês já leram e já assistiram, tem acho que na Netflix, um documentário, Um Segredo. Tem no YouTube, certeza. Um Segredo. Tem o livro também, já li o livro, já assisti o documentário. E lá eles vão dizer que todas as pessoas bem-sucedidas, e as que também são mal-sucedidas, são assim porque pensam assim. Nós somos o que pensamos. Chamada lei da atração. Se você pensa em doença, a doença vai lhe procurar. Se você pensa em solução, a solução vai vir. Jesus já dizia isso lá no Evangelho. Buscai e acharei. Está dizendo, doente, buscai a cura e ela vai vir. Bate a porta e ela se abrirá. Tá? Então, se a gente está com problema, não vamos ficar rebelde, porque a rebeldia não vai tratar o problema. Pelo contrário. Lembra do que eu falei? Dos neurotransmissores, dos hormônios, que eles são compatíveis ao nosso estado emocional. Se você está feliz, você vai liberar hormônios da felicidade, dopamina, serotonina, ocitocina. Tá? Se você está triste, vai liberar os hormônios também que vai lhe prejudicar. O maior sofrimento, nos diz André Luiz, não é a tortura do desespero, é a escassez da esperança. O maior sofrimento não é o amargor do fracasso, é o comodismo diante dele. Fracassar, tropeçar, está no meio. Quantas vezes a gente já tentou mudar alguma coisa, tentou fazer alguma coisa e não deu certo? Aí eu trouxe essa imagem porque eu trabalho diariamente com pessoas que querem emagrecer, por exemplo. Né? No Brasil, de cada 2 brasileiros, 2 estão acima do peso. Então são as pessoas que mais nos procuram, pessoas que querem emagrecer. E muitos persistem e conseguem. Né? Pacientes que já eliminaram 60 quilos naturalmente, pacientes que eliminaram 40 quilos naturalmente, sem cirurgia, sem medicamento, naturalmente. E a gente engorda naturalmente. Se você buscar naturalmente também emagrecer, você vai conseguir. É só fazer ao contrário, gastar mais energia, gastar mais do que consome. A gente engorda porque a gente consome mais do que gasta. Aí quando você faz o processo inverso, vai ter que ter paciência, porque não é hora de tudo. Ninguém engorda 20 quilos em um mês, tá? É ano, 2 anos, 3 anos. Então o processo é mais ou menos igual. Para emagrecer 2, 3 anos, a pessoa não tem paciência, aí vai logo para o bisturi, vai logo para os medicamentos. Né? Então o maior sofrimento não é fracassar. Tenta novamente, você vai conseguir. Neste livro, Atos dos Milionários, o Napoleão Hill, ele entrevistou mais de 500 pessoas de sucesso. Mais de 500. Dentre eles, Henry Ford, dentre eles, o Thomas Edison, que criou a lâmpada incandescente. Se não fosse o Thomas Edison, a gente estava aqui ainda nas velinhas. Ele descobriu a lâmpada elétrica. Mas se vocês acham que ele pensou assim, não, eu quero criar uma lâmpada elétrica, foi lá e conseguiu? Não. Ele tentou mais de 10.000 vezes. Foram mais de 10.000 tentativas. Ele não tinha muito estudo, ele só estudou 10 semanas na escola. Aí expulsaram ele, porque ele ficava fazendo um cara de perguntas aos professores, não, sai daqui. Expulsaram a mãe, deu a educação a ele em casa. E ele foi o maior inventor da história. Tem mais de 2.000 descobertas patenteadas. Thomas Edison. Ele tentou a lâmpada elétrica por 10.000 vezes. Aí o Napoleão Hill disse, entrevistando ele, mas Thomas, você tentou 10.000 vezes descobrir a lâmpada elétrica, e se você não tivesse conseguido? Ele, Napoleão Hill, se eu não tivesse conseguido, eu não estaria aqui conversando com você, perdendo meu tempo. Eu estaria lá no meu laboratório, tentando ainda. Então, o que é muito comum em todas as pessoas de sucesso, seja lá em qualquer setor, qualquer coisa, no emagrecimento, na hipertrofia, nas finanças, no estudo, seja lá em qualquer aspecto, as pessoas de sucesso, elas são persistentes. Olha o Michael Jordan, maior jogador de basquete da história. Foi reprovado várias vezes, em várias escolas. Chegava lá, ele ia jogar, não, você não sabe jogar não, sai daqui, menino. E ele continuou tentando se tornar o maior da história. Olha o Freddie Mercury. Quem já assistiu o documentário de Freddie Mercury? Considerado um dos maiores cantores, né, vozes da história. Foi reprovado pela Sony. Tá? Chegou lá na Sony, eu quero gravar eu sei cantar, eu quero gravar aqui um CD na época. Sony, não, sai daqui, você não sabe cantar não. Depois se arrependeu, claro. Né? Então, persistência, pessoal. O maior sofrimento não é o mal que vem de fora, mas a ausência do bem dentro de nós. O próprio André Luiz, ele afirma em outra situação, não há nenhum mal a temer. Não há nenhum mal a temer. O único mal a temer é aquele que está dentro de nós. Tá? Então não adianta a gente sair daqui, meu Deus, vou ter um assalto ali, o carro vai virar. Não, não se preocupe não. Tudo está sob o comando de Deus. Nada vai acontecer se Deus não quiser. Tá? E o que acontecer é porque tinha que acontecer. Tá? Então não precisa nem temer nada. Só existe um mal a temer, aquele que está dentro de nós. Né? Quando a gente tem um mal dentro de nós, a gente vai fazer coisas equivocadas. Se a gente faz coisas equivocadas, vem o quê? As consequências. Aqui eu trouxe a imagem de um jovem que tinha ainda um mal dentro dele, fez alguma coisa equivocada na sociedade e foi para a prisão.
Para finalizar a mensagem de André Luiz, o maior sofrimento, eu trago aqui o finalzinho, prestem atenção, olha só o que ele diz. O maior sofrimento não é o que nos alcança em razão dos compromissos perante a lei divina. Então, quando o sofrimento nos alcança, a dor nos alcança, muitas das vezes, lembra que eu falei que nada acontece por acaso? E aí você olha para trás, que hoje a gente já sabe que toda ação tem uma reação, que todo efeito tem uma causa. Hoje eu estou passando por isso, então algo lá atrás aconteceu. Aí você procura para trás, meu Deus, como foi que eu errei? Eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca traí ninguém. E agora eu estou sendo traído, eu estou sendo roubado, o que está acontecendo? A lei divina está lá no livro Céu e Inferno, no finalzinho do Código Penal da Vida Futura, está lá no finalzinho, procure. A justiça de Deus, ela é misericordiosa, mas não é cega. A justiça de Deus, ela é misericordiosa, mas não é cega. Tá? Ela não tem pressa para cobrar a dívida, não é igual alguém que você deve ali, uma instituição que você deve ali, o cartão, chegou no dia, não pagou, eles começam a ligar. Não, Deus não vai, ele vai ter paciência, mas a conta vai chegar. Então o maior sofrimento não é o que nos alcança, tá? Em razão dos compromissos à lei divina, mas aquilo que produzimos em função dos nossos desequilíbrios. Não é o que nos alcança, é o que a gente está gerando diariamente. Há poucos dias eu estava numa confraternização, tinha várias pessoas, várias mesas, assim, tinha uns jovens bem pertinho de mim. E aí quando eu percebi, eles estavam comentando sobre brigas de trânsito, briga de trânsito, tal. Aí eu disse assim, eu já ando com doce de leite no meu carro. Aí o outro, doce de leite? O que é isso, doce de leite? Ele, não, rapaz, é uma fanta que eu tenho, um bastão que eu tenho no carro, aí eu mandei botar o nome, doce de leite. Aí eu peguei, o pessoal correndo assim. Ele, não, mas aí eu mandei apagar esse doce de leite. Aí eu apaguei, mandei raspar, e agora eu coloquei Red Bull. Aí todo mundo, Red Bull? Por que Red Bull? Ele disse, não, mas Red Bull não dá asas? Então, a pessoa que mexer comigo, aí eu boto o Red Bull e vou dar asas à pessoa. Então veja, um desequilíbrio de uma pessoa que comete um erro desse. Há poucos dias lá, eu mexendo no Instagram, quando eu vi uma briga de trânsito, né? Uma pessoa saiu com um Red Bull desse, do carro, quando ele saiu do Red Bull para ir encontrar o outro saiu com um machado. Olha só, aí o do Red Bull correu e o do machado veio e rasgou o carro todo mundo no machado. Então, o maior sofrimento, ou as dores, nós mesmos criamos, né? Se você está ali no trânsito, brigando com alguém, te dá uma fechada, daqui 15 minutos, que importância vai ter? Não vai ter mais importância nenhuma, você já vai estar em outra rua, a pessoa em outra rua, e você vai seguir sua vida. Agora, se você acertar alguém com um Red Bull desse, aí vai vir as consequências, tá? Para finalizar, eu trago essa mensagem da Kelly Young. O problema não é o problema. O problema é a atitude com relação ao problema. Gravaram? O problema não é o problema. O problema é a atitude com relação ao problema. Trazendo para o nosso tema. O problema não é a dor que a gente sente durante toda a nossa vida. Quem não teve dor ainda vai ter dor física, dor moral, tá? Dor psicológica. O problema não é isso. O problema não é a dor. O problema é quando a gente não administra bem a dor. Quando a gente não é resiliente. Quando a gente não administra essa dor, aí sim vai ser um problema. Que a dor vai se transformar em sofrimento. E como a gente já viu no sofrimento, ele é complicado, ele traz doenças. E, resumindo, o nosso tempo já acabou. O sofrimento, ele, como a gente pode ver, ele é uma perda de tempo. Porque não resolve nada. Se eu ficar sofrendo, não vai trazer a pessoa de volta. O seu amado de volta, a sua amada de volta, ela não vai vir, porque você está sofrendo. Se o seu ente querido desencarnou e você está sofrendo, não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai complicar mais ainda. Inclusive a situação dele. Quando a gente está para baixo, o nosso ente querido vai sentir, complica a situação dele. Então, se eu ficar sofrendo porque eu perdi um ente querido, não vai resolver nem minha situação, nem a dele. Se eu ficar sofrendo pela perda de um emprego, não vai resolver também. Tá? O Chico Xavier, em outra qualidade, ele diz, olha, se você perdeu um emprego, não se preocupa. Outra coisa melhor pode estar chegando. Só que se você estiver sofrendo, se lamentando, a coisa vai chegar e vai embora. Então, o maior problema não é a dor que nos alcança. O maior problema é quando a gente não administra essa dor e ela se transforma em sofrimento. E o sofrimento é um problema. O sofrimento é uma perda de tempo. E eu digo ainda muito mais. Além de ser uma perda de tempo, é uma perda de vida. Uma vida inteira e pode acometer até outras e outras vidas. Que tenhamos todos uma noite de muita paz e um 2025 de muita paz e muita luz. Muito obrigado.